Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, o podcast que compartilha histórias de vida, reinvenção e potência da geração 60+, gravado diretamente do estúdio do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral, criadora e anfitriã do 60 Pode Mais, o podcast, arquiteta por 40 anos, atriz, e hoje eu sou criadora de conteúdo digital, palestrante e uma mulher 60+. Hoje, no 60 Pode Mais, vamos falar sobre conhecimento digital e tecnologia na maturidade. Esse assunto, ele diz respeito a uma inspiração que eu tive vendo a teoria do gerontólogo Alexandre Kalash, médico e gerontólogo, que fala que para a gente envelhecer bem é preciso desenvolver 4 capitais. Saúde, claro, já dá para entender. Conhecimento, seria o segundo capital, e aí diz respeito ao aprendizado constante, a gente ser sempre assim, eternos aprendizes, né? Sermos eternos aprendizes. Outro é o capital social, que é o relacionamento, e o financeiro. Então, hoje vamos falar sobre essa questão do conhecimento, de ser um eterno aprendiz, de estar alinhado com o seu tempo. E nada melhor do que usar esse mote com o tema da tecnologia, que muitos dizem que os 60+ não estão acostumados com essa tecnologia. Mas isso é uma falácia, porque muita gente já está aí usando e muita gente também aprendendo e se interessando. Bom, e para esse tema eu tenho a alegria de conversar com um convidado que une tecnologia, reflexão filosófica e crítica social com muita sensibilidade. Mário Serra. Prazer, tudo bem? Tudo bom, Mário? Mário é um homem de 62 anos, apaixonado por educação, tecnologia, Star Trek, que eu achei o máximo, e por construir pontes entre o mundo analógico e o digital. Aposentado como professor da rede estadual, ele agora empreende com treinamentos online e segue provocando esse debate sobre como envelhecer com consciência e cidadania. Então, vamos falar sobre a transição para o empreendedorismo, os desafios da longevidade invisibilizada e o que falta e o que sobra nas narrativas sobre envelhecer no Brasil. Prepare-se para uma conversa lúcida, corajosa e necessária. Então, vamos lá. Vamos lá, Mário. Olha, seja Ok. muito bem-vindo. Muito Prazer obrigada é pela meu. sua presença. Tranquilo. Olha, lá. se você ainda não segue esse canal, então tem um botãozinho aqui. Sim. Segue esse canal e curte, para que a plataforma que você está assistindo ou ouvindo, essa sua plataforma preferida, possa espalhar esse meu conteúdo por aí, o meu propósito ser efetivamente alcançado. Então, eu vou começar aqui perguntando para o Mário. Mário, você, um homem 60+, já se aposentou, né? Recentemente se aposentou como professor e decidiu empreender com treinamentos online. Como foi esse processo de transição, assim, desse serviço de professor, serviço público, para o empreendedorismo digital? Então, vamos lá. Eu sempre trabalhei com tecnologias aplicadas à educação. Tá? Eu digo que quando eu entrei na rede, me formei no início dos anos 80, né? Então, acompanhei quase tudo que estava acontecendo, ou que aconteceu em termos de tecnologia no mundo. Toda essa mudança, Toda essa né? mudança, né? Eu sou do tempo do modem de conexão de escada, sou do tempo do que não tinha mouse. Então, não vou contar a minha história toda. A gente é do tempo que não tinha computador. Vamos Também, lá. né? Então, eu vi essas coisas acontecerem. E sempre me perguntei como é que a tecnologia poderia ajudar o meu trabalho quanto educador. E aí, trilhando nesse caminho, fiz várias experiências em sala de aula, vivi várias oportunidades com treinamento de colegas e fui me aperfeiçoando nessa prática. Então,
fazer treinamento na área de tecnologia foi algo que eu sempre fiz. Uhum. Aposentado, falei, bem, eu sempre dizia, a gente se aposenta da matrícula, mas não deixa de ser professor. Né? Professor é uma escolha que você faz na vida. E aí eu falei, bem, dá para continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, agora sendo eu próprio o meu patrão. Então, resolvi me organizar para empreender na área de treinamento, né, de pessoas para fazerem uso dos recursos digitais nas suas vidas. E como boa parte dos professores já eram adultos, falei, bem, dá para juntar uma coisa com outra e juntar o pessoal da minha faixa etária, os colegas, para a gente experimentar essas práticas, inaugurar esse conhecimento novo, que é o conhecimento do digital para as pessoas 60 mais. Dizem que os 45 mais são os imigrantes digitais. Somos imigrantes porque aprendemos uma língua, mas não somos nativos. Exatamente. Aí a gente tenta aqui se comunicar na língua tecnológica. Tem uns desafios grandes aí. Agora, você sempre teve essa afinidade, né, com tecnologia, e é curioso, por que você teve esse diferencial? Foi vontade própria? Porque eu vejo assim, muitos professores, pode ser que seja uma impressão equivocada, né? Muitos professores trabalham na sala de aula e, dependendo, claro, da disciplina, acaba não acompanhando muito mais essa parte tecnológica do que, de repente, alguém que trabalha no escritório. De repente. Ou isso é apenas uma impressão minha equivocada? Existe sim, uma certa resistência profissional ao uso dessas ferramentas, não? Porque implica um trabalho extra. Na prática, é um trabalho que acabaria não sendo remunerado, e aí tem algumas questões né, do próprio exercício da profissão. Por outro lado, você tem uma certa curiosidade. As pessoas consomem celular, as pessoas consomem uma televisão digital. Eu sempre digo que você não trocaria o seu micro-ondas por um fogão antigo só porque não gosta de tecnologia. Você gosta, lenha, né? Você gosta de tecnologia. Né? Só que no exercício profissional isso sempre foi uma dificuldade, porque, por exemplo, as escolas não tinham os equipamentos necessários, você não tinha um ambiente, as cobranças eram feitas fora do recurso digital. Né? Na época da pandemia, a gente teve a oferta lá de modems, você teve, na rede estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, você pôde comprar, teve uma verba para você comprar o seu computador. Então, houve um processo que apoiou os professores. Né? Mas, enquanto política pública, a gente tem algumas dificuldades em isso se tornar uma realidade cotidiana. A pandemia foi um marco questão de tecnologia, de uso da tecnologia, porque ela se tornou imprescindível. Foi imprescindível. Aí todo mundo entrou na onda. E quando a gente fala hoje das escolas, a gente sabe que as escolas hoje estão muito mais equipadas, inclusive as públicas. Lógico que a gente sempre sabe que vai ter um diferencial aí de recurso, né, de investimento, mas você é professor desde a década de 80, então a gente teve 90, 2000, quer dizer, vários anos aí. E muitas coisas aconteceram, não tão rápido quanto a gente esperava ou desejava, mas, de fato, houveram grandes mudanças nesse cenário. Hoje você não é a mesma escola. Então, nós temos a mesma idade. Você disse que, para mim, quando a gente conversou, que você está um pouco abalado pela idade, mas que considera positivo envelhecer no cenário atual. Que sentimento ambivalente é esse? Me fala um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Outro dia eu estava lendo e... eu acho que o Nelson Motta, numa reportagem assim, ele vem dizendo assim, eu sou um privilegiado por chegar aos 80 do jeito que eu estou, do jeito que eu estou. E muita gente, assim, chegar aos 60, ser um homem negro, periférico, com 60 anos, com nível superior,
podendo curtir a aposentadoria, isso é uma alegria. Tá? Ao mesmo tempo, você vive isso tudo numa sociedade que tem uma série de resistências a quem tem mais de 60, ou até mais de 40, mais de 50, para quem é mais. Tá? Então, assim, eu me vejo como qualquer outro 40, 50 mais, capaz de, mas com as portas, né, começando a se fechar e, às vezes, você tendo que fazer um grande esforço para abrir essas portas e empreender. Foi uma oportunidade meio de, mais do que abrir a porta, às vezes até quebrar a porta para poder passar. Entendi. Essa questão, exatamente, eu acho que eu concordo bastante com você e com o Nelson Mota também. Porque, realmente, a gente tem o privilégio de estar chegando bem numa certa idade, né, num tempo vivido, e a gente lembra fala assim, poxa, a minha mãe, a minha avó, né? Mas a minha mãe também uma vez me falou que ela, quando chegou nos 50, ela lembrava da mãe, da tia, que eram mais senhorinhas aos 50 do que ela, e por aí vai, tem, né? Uma matéria que às vezes aparece na internet, que é um recorte de jornal dos anos 20, e aí uma senhora de 40, uma idosa de 42 anos foi atropelada. E aí você, uma idosa de 42 anos. Exatamente. Como assim, né? Como assim? Mas, assim, eu também sinto isso. Estou bem, mas a gente acaba tendo que empreender, buscar outras oportunidades, porque o mercado realmente ainda não está entendendo essa longevidade ativa, esses novos 60 a mais. E esse é um dos motivos do meu movimento também, né? Falar sobre isso. Essa questão da longevidade ativa, ultimamente tenho pensado um pouco mais com cuidado sobre isso, né? E uma das questões, a relação entre ser longevo e mercado de trabalho, a gente começa a perceber, olhando com mais detalhe, algumas coisas importantes, né? Assim, o que acontece? A ocupação que você tinha antes não existe mais. Então, por exemplo, aquele cargo, aquela função, vamos dar um exemplo assim, caixa bancário, não existe mais. Não. Né? Então, existe algumas áreas de empregos que, nas áreas em que às vezes a gente se dedicou 20 anos, 23 anos, 24 anos, quando ia fazer 25, 26, 27, pronto para se aposentar, esse emprego acabou. Né? Ou por reestruturação da empresa, ou por falta de demanda, acabou. Esse é um problema. Um segundo problema é que há alguns serviços que você foi tão bem treinado, né, que quando mudou, o seu treinamento é inadequado. Eu digo que eu me aposentei numa época, assim, na melhor época da minha vida, e quando as coisas começaram a ficar ruins para mim. Porque eu sempre digo, eu sou muito bom em dar uma aula de 45 minutos. Mas meus alunos não prestam atenção em mim mais do que 5. Eu fui treinado para ser um professor de filosofia expositiva. Então, E essa geração hoje está com dificuldade de focar. Então, quanto melhor eu fico, pior eu fico. Entendi. É interessante essa leitura. Então, assim, um montão de gente. Você escreve no quadro com uma letra maravilhosa. Mas todo mundo vai lá, você gasta 20 minutos escrevendo no quadro e o aluno vai lá e fotografa. Então, assim, aquilo no qual você é muito bom não faz mais sentido. Porque as coisas foram mudando. E é isso que, da mesma maneira que você percebe isso na tecnologia, nas relações sociais, nas relações de professor e aluno, algumas coisas no mundo escolar. O mercado, para quem está querendo, né, voltar ao mercado, está nessa faixa, tem essa dificuldade. Né? Ou você ou não tem a função, ou a sua qualificação também não é adequada. E aí a gente volta à questão do aprendizado permanente. Sim. Né? Que é o grande desafio para quem está nessa faixa de idade, né? Vivendo esse momento. Você é capaz
né? As suas funções cognitivas estão aí funcionando, né? É um pouco de cuidado, um pouco de saúde, fazendo uma atividade física, regulando o que come, os horários de dormir, o Exatamente. que é bom para todo mundo, né? Mas você precisa reorganizar a sua mentalidade, né? E o digital faz esse desafio para a gente, para esse público que está, né, com a questão do trabalho. E o que a inclusão o que você vê como maior impacto dessa digitalização da sociedade sobre essas pessoas que nasceram analógicas? Para mim, o maior impacto diz respeito ao mundo ter se tornado digital necessariamente e essencialmente para um grupo, né, que precisa acessar esse mundo, né? Por exemplo, do que eu estou falando em relação a isso? Você precisa do A questão do resultado. INSS que Do aconteceu. INSS, do resultado do teu exame de sangue. Vem por e-mail. Né? Então, assim, e as pessoas usam o WhatsApp e não sabem para que serve o e-mail. E aí há um processo de educação. Então, a gente tem, a minha discussão é ir além da inclusão. Não é colocar o 60 mais para fazer compra na Shopee, né? Mas para ele poder reclamar a Prefeitura de Duque de Caxias, que é o município onde eu moro, tem agora o Colab, que é uma plataforma, Eu um conheço o Colab. aplicativo para você reclamar. Não tem mais balcão, né? Você tem que baixar o aplicativo, usar o aplicativo, tirar a foto, né? Você vai a um restaurante, nem sempre tem um cardápio, tem um QR Code para você acessar, fazer suas compras, fazer suas escolhas. Verdade. Então, assim, o mundo, todas as coisas que você precisa usar deste mundo, né, foram digitalizadas. E você passou a maior parte da sua vida, você tem 60 anos, num mundo que não tinham essas demandas. E assim, nós que somos 60, temos 60 e poucos anos, nós ainda trabalhamos no momento da transição. Sim, Mas quem tem 70 e poucos, 80, dependendo até se aposentaram antes dessa sim, transição, ou quando começou a transição, não quis saber muito e conseguiu ir driblando até que saiu do mercado de trabalho, se aposentou, o que for. Então, tem realmente dificuldade de entender. tem. Eu conheço um casal de senhores de 90 anos, eles não sabem mexer num caixa eletrônico, não é? Então, assim, é muito. Se eles não tivessem familiares, como é que eles Sim, estariam vivendo? e aí você tem essa realidade assim. Você tem em determinados grupos sociais, né, nos grupos sociais mais privilegiados, né, você tem uma rede que funciona. Mas Exatamente. nas classes pobres não tem isso. Né? Deveria E ter. Um banco deveria, por exemplo, o banco, em vez de ser tudo digital, deveria ainda ter permanecer um algum caixa tipo de ali, serviço, alguma mas coisa. assim, é geral. E mesmo alguns tipos de serviço, por exemplo, eu me lembro que ano passado, algum tempo atrás, o Itaú estava contratando pessoas maduras para fazer esse atendimento, né, físico, né, Uhum. facilitar usar os caixas eletrônicos. Eu não sei se ainda continuo, porque eu consegui me livrar de ir ao banco. É, Né? é. E tem essas coisas, né? Você começa a descobrir que você não precisa nem do cartão para ir ao banco, né? Você já tem lá a sua É. biometria. Agora, então, você acredita que a inclusão digital deveria ser tratada como uma pauta da cidadania? Sim, para mim, eu nem uso tanto o conceito de inclusão digital, né? Eu, quando escrevo, eu digo assim, não é inclusão, é cidadania. Né? Porque assim, você precisa funcionar numa sociedade, né, que mudou e está mudando e vai se tornar cada vez mais digital, né? Sem te perguntar, sem te treinar, mudou de uma hora para outra.
Então, assim, as pessoas, para funcionar nesta sociedade, elas precisam ter algum conhecimento, nem é o mínimo, né? E nem tanto é conhecimento, né? Uma mentalidade que entenda um pouco melhor como é que funciona o digital, porque é outra lógica. Entendi. E nesse processo, aí nessa, não vou dizer processo, mas nessa reflexão, você acabou caminhando para esse lado de fazer esse trabalho social. A gente modelou uma empresa de impacto social, né, que é ensinar no digital, e a gente organiza nos treinamentos, oficinas na área de cidadania digital, né? Não é um curso operacional, né? A ideia não é que as pessoas aprendam como funcionam, né? Você vai aprender como funciona o celular? Também, né? Também. Mas a ideia é que as pessoas conversando comecem a se sentir mais parte deste mundo digital. E como é que é isso na prática? Isso na prática né, um exemplo. A gente tem discutido... Essa semana, há 2 semanas, eu estou com um grupo lá de senhoras discutindo fotos e vídeos. Como produzir foto e vídeo e falando sobre... você precisa realmente desse equipamento? Que tipo de equipamento? Então, tem a dimensão técnica. Mas no sentido, você já olhou, né? Você já aprendeu a olhar, o que a câmera permite, como é que a imagem que você vê na televisão, as fotos que você vê foram construídas, né? E foram construídas não só na questão técnica, mas também na questão da narrativa. Então, a discussão toda que a gente tem feito é entender como é que funciona o mundo digital, que elas fazem parte do mundo digital, que elas podem usufruir do mundo digital. Qual é o resultado disso? A proposta foi, faça a sua foto. Por que você não pensa em vender as fotos? Tem uma impressora que faz foto, né, 10 por 25, 15 por 25, que é portátil e que custa R$ 2.500, e você pode financiar ela em 10 vezes, e aí você tem uma fonte de renda. Sim, isso é, no caso, utilizar uma forma de empreender. De empreender. Então, assim, a ideia vai desde começar a usar o celular para fotografar os netos, para fotografar a flor, para fotografar a comida, né? Entender como é que funciona, o que é uma câmera, o que é uma lente, o que é um zoom, né? E pensar, isso pode fazer parte da sua vida, não é algo que está lá fora. Só o outro pode tirar foto, como é que você faz para ficar bem na foto, né? Como é que você pode editar. Então, o processo é entender, né, quais são as possibilidades do digital. E, esse curso foi de foto, mas você ensina também a usar aplicativos? Aí esse foi de fotos. A gente já fez um curso de usar o aplicativo mesmo, como é que baixa, né, como é que instala, quais o que você precisa ter, por que a conta de luz você não consegue abrir, né, porque você não tem um leitor de PDF instalado no teu celular. Então, como é que eu instalo? Quais são os aplicativos que eu realmente preciso ter? Como é que eu posso... o que é isso que eles chamam de QR Code? Qual é a diferença entre o QR Code e um código de barra? Por que vem um com o outro? Como é que eu pago o Pix? Como é que eu uso... Por exemplo, eu tenho medo de usar o Uber. Mas você pode compartilhar a sua viagem com uma pessoa, né? Por segurança. Se o Uber mudar de direção, ele vai perguntar para você, está acontecendo alguma coisa? Vai também perguntar para o motorista. Engraçado, olha que coisa louca, né? Porque como são, acho que até as notícias que chegam. Por quê? Hoje você pega, você chama um aplicativo, faz uma corrida, você tem a tua corrida ali registrada. Acho que se for falar com a Uber descobre. Sim. Quem foi que te pegou, aonde, né? O que aconteceu. Bom, tudo bem, se já tiver acontecido a tragédia, mas pelo menos pode achar o culpado.
Quer dizer, tudo bem não, né? Muito triste se já tiver acontecido a tragédia, mas Se existe você um perdeu monitoramento. existe um monitoramento. Se você esquece o teu celular, esquece teu óculos, esquece uma sacola, esquece o que for, você tem como... Pode ser que você não ache, mas você tem um recurso para você Sim. mapear. Antigamente, a gente esticava o braço O num braço táxi, pega- entrava no carro de uma pessoa qualquer, que a gente não sabia nem o nome, Desse não é? jeito. E hoje Hoje as você- pessoas têm medo do Uber. É o Quer carro de dizer, uma pessoa Uber, olha, a estranha. gente está Usa o falando táxi de também. vocês, qualquer aplicativo, É, né? De qualquer mas- aplicativo. Muita gente usa, e eu já ouvi isso, de ter medo de usar esses aplicativos. Ah. Mas é melhor esticar a mão para um táxi desconhecido, de uma pessoa que você não sabe quem é. Exato. É muito curioso, E aí, né? essa é a ideia, assim, do que a gente está chamando de cidadania. Né? Quais são os serviços, digamos, que as plataformas... Ah, tem uma série de problemas? Tem. E daqui a pouco não vão ter, porque os carros vão ser, né, Não vai ter autônomos, motorista. não vai ter motorista. Então, tá legal. Mas o que isso te facilita? Né? Facilita porque outro dia eu esqueci eu trouxe os óculos do meu neto para casa, porque eu levei ele a casa e depois na bagunça de despedir, quando cheguei em casa, o telefone, você esqueceu. Aí você Onde chama é que o tá? Ubermoto. Aí eu pedi o Ubermoto, levou, era mesmo metade do preço do combustível que eu ia ter que ir lá, levar. Cara, tranquilo. Né? A gente, minha esposa tem um negócio de impressão, e aí, assim, você recolhe quantos pedidos, manda o arquivo e o Uber Moto te devolve impressa. Sabe, Tem assim? as facilidades E hoje. aí você tem essa coisa assim, o digital, né, criando possibilidades novas para a sua vida, que não é assim, você tem que aprender a fazer compra. Não é só isso. Né? É uma sociedade que se digitalizou, né? Construiu novas linguagens, novos serviços, uma mentalidade nova, que não é aquela mentalidade vai ser sempre igual que o digital, né? Que o analógico nos permite, né? Que nos obrigou tem que seguir uma linha de raciocínio, que só tem uma linha de raciocínio. O digital permite outras possibilidades. Sim, isso é verdade. E você dá aula onde? Eu estou baseado em Caxias, né? Mas a gente trabalha em projetos que podem ser realizados... Mas você trabalha só com baixa renda? Ou com no projeto, todos os níveis? vamos lá. O projeto, a empresa tem alguns produtos. Né? Então, por exemplo, o 60 Mais Digital é um produto voltado para essa clientela de pessoas que precisam dar os seus primeiros passos, entender como é que funciona a tecnologia. Esse é um produto. O segundo produto que nós temos é o Crie Seu Curso Online, né, que é um produto voltado principalmente para pessoas que querem, pessoas 60 mais, que querem autoridade, reconhecimento e renda através de compartilhar os seus conhecimentos, as suas experiências, as suas paixões, através de um curso online. Então, nós modelamos, nós desenhamos o curso, suportamos, orientamos, fazemos mentoria, e aí é uma questão de uma plataforma, e a gente usa uma metodologia chamada microlearning, que não fomos nós que inventamos, né? Mas que já existe no mercado, que facilita esse processo. Então, por quê? Porque nem todo mundo quer ganhar dinheiro com curso online. Pode parecer absurdo, mas nem todo mundo quer ganhar dinheiro. Às vezes você quer apenas contribuir com a sua comunidade, digamos, com a sua igreja. Você tem um conhecimento e que gostaria. Mas eu não quero fazer uma palestra. Você pode transformar isso em um curso online. Uhum. Você quer oferecer aulas de reforço. Você pode oferecer essas aulas de reforço em um curso online. Não precisa ser naquele modelo, vou fazer 7 dígitos, né, em 6 semanas, fazer um lançamento. Não é necessário. Você pode... Às vezes você quer... 6 em 7. 6 em 7. 6 em 7. Às vezes você quer apenas oferecer o seu curso para ser reconhecido pelo mercado,
naquela área que você atua. Tranquilo. Né? Você não quer ser especialista em cursos online. Eu quero trabalhar numa empresa. Sim, mas aí você faz para qualquer faixa etária esse serviço. Aí a nossa opção preferencial é pelo público 60 mais, para empresas que tenham esse tipo. Mas estamos aí. Sim, esse é o meu negócio enquanto empreendedor. Entendi a questão dos cursos. Dos cursos. E o que você ensina, esses cursos, esses outros que você falou. É o meu projeto social. É o seu projeto social. Projeto de impacto social. Entendi. Que você, como cidadão, se viu na obrigação de contribuir, de retribuir, de compartilhar. Não deixa de ser, né? Uma retribuição também. E como é que isso poderia ser mais bem enfrentado por políticas públicas? Você acha, A gente tem várias instâncias, né, das políticas públicas voltadas para idosos, né? O nome é idoso. Não? A gente tem os conselhos. Não, é porque o nome é Secretaria de Política Pública do Idoso. O nome oficial é esse, né? Então, chamam de idoso. Então, por exemplo, a gente tem as SNDS, principalmente no âmbito das secretarias municipais, estaduais, mas eu digo, né, ainda no raciocínio do Kalash, né, que ele fala os dividendos da maturidade. Mas o que eu digo assim, boa parte da população 60 mais ainda está enfrentando problemas físicos. Né? Então, por exemplo, os territórios não permitem que você ande, porque a calçada é mal feita, se você não enxerga, se você tem um problema de locomoção. Sim, questão da acessibilidade, da mobilidade. Então, assim, essa é o cuidado, né, o cuidador do idoso, né, quem é esse, né, a geração sanduíche, a gente tem uma lista, eu digo assim, a maturidade vem com acúmulo de vulnerabilidades. Isso é verdade. Então, assim, o digital, às vezes, fica lá no final da fila. Porque a gente tem problemas imensos por uma população que o mundo não esperava que fosse existir. Não estava preparado, já estava anunciado aí. E a gente tem uma série... Mas as pessoas não estavam ligando, né? Ninguém vai viver tanto, nem querendo tanto, né? As pessoas vão chegar aos 80, aos 70, aos 60 e tadinhas. Eu trouxe um urbanista aqui e a gente falou sobre essa questão da acessibilidade nas cidades, né? Para que essas pessoas pudessem circular, também é uma questão de cidadania. Né? A circulação. A gente tem populações com problemas, né, que já vinham tendo problemas, dificuldades, né? Por exemplo, a questão o pessoal LGBTQIA+, né, que quando fica velho tem uma série de problemas que já era acumulado. A questão das mulheres, né? Eu digo... você pode fazer esses recortes de vários sentidos. Né? E aí o digital ainda é um desafio. E é um desafio que precisa ser, ao meu ver, enfrentado o mais breve possível, porque é o desafio de participar da cidade, né? Participar desse mundo. Até, mesmo que as políticas públicas se tornem universais, o acesso a elas vão ser oferecidos digital. Exatamente. É o que se fala agora da governança 5.0 do setor público, que o Colab, que você falou aí. A gente já falou tantas coisas assim, bem que eles podiam me patrocinar, né? A gente falou de tantos produtos aqui. Meu Deus, mas hoje a gente estava vendo assim, a questão do CISREG, né, que é o Sistema de Regulação de Cirurgias, precisa ser atualizado, porque às vezes, quando entra em contato, estamos tendo um formato... A atualização do CISREG, agora criaram uma assistente virtual, mas ainda é uma solução digital aqui, e desse lado está a pessoa e tem e muitas vezes a pessoa até pode ter um celular
Mas às vezes é um celular mais velho, às vezes é um Sim, local onde não tem uma boa não tem. cobertura de rede, né? E E, várias geralmente são as questões. pessoas que só usam dados móveis, nem sempre estão num E a lugar. gente está falando de uma bolha que foi descortinada quando houve esse problema agora do INSS, que as pessoas tinham Sim, que se cadastrar e muita gente não tinha a menor ideia o que é isso. Se cadastrar online, como assim? sim, Né? sim. O que é E, online? viu na televisão, mas quando chega na prática, tá legal, mas quem vai fazer isso por mim? Não é? Exatamente. Às vezes você vê, tem biometria, mas quem tira a foto para fazer a identidade biométrica? Quem domina aqueles dados? Nem sempre o idoso, né? Então acaba que esse debate ele tem que ser Ah, muito presente, né, para a gente construir umas políticas mais justas sim, para mas todos, né? justas, que sejam acessíveis e que sejam efetivas, né? Porque e que essa população que está, né, chegando, né, a população de idosos é a população que mais cresce no Brasil, Sim, sim. né? Então essa população comece a perceber que tem direitos, que tem determinadas práticas, né, determinados serviços, políticas que estão aptas, que facilitam a sua vida, que te dão segurança, que te dão bem-estar, além de uma série de inovações que estão surgindo a todo dia, por exemplo, na área de medicina. Porque quando se fala muito de políticas para o envelhecimento, elas ficam muito limitadas na questão da saúde e do cuidado, né? Sim, sim, Não se pensa numa abordagem mais mas holística. holística. Isso é verdade, você tem razão. E você, sendo um homem negro, 62 anos, você mesmo falou que é um privilegiado, Sim. um homem periférico, você aí se classificou, falou aqui no início. Pessoalmente, qual foi seu maior desafio relacionado a esse envelhecimento? O meu maior desafio hoje é a falta de parceiros, sabe? É olhar para o lado e não ver outros como eu, sabe? É Ao onde mesmo tempo é decepcionante e é assim, solitário. assim, você não encontra, né? E isso É triste. é triste. Assim, você olha e outros como eu na idade, outros como eu na formação, outros como eu na disposição física, outros como eu com sonhos, outros como eu usufruindo da vida. Ah, você olha para o lado e diz assim, caraca, onde é que estão os coleguinhas da escola? É. Eu cheguei e eles não, eles ficaram pelo Aí assim, caminho. você fica assim, tá faltando gente. Não é aquele negócio de todo mundo junto. Não, Não, tá não faltando foi, gente. ficou para Ficou para trás. trás. Isso tem a ver com as políticas públicas mesmo de todos esses anos, né? O meu maior desafio assim, é encontrar. Você chega nos grupos, olha, entra no mercado, tem três, sabe assim, vai na igreja, tem um. Aí você, de 2 em 2 dias, você se esbarra com outro na rua. Você, assim, gente, só isso? E principalmente, se você vai em determinados lugares, você começa a perceber isso. Homens negros na faixa de 60 ainda trabalhando duro, né, em empregos que são difíceis. Mas o cara é porteiro, mas tem que passar a noite toda acordada. Não, Você não pessoas com curso com superior e percebeu, com possibilidade de bons trabalhos. você vai a um museu, você vai a um shopping, você não encontra. Né? É. Então, essa E qual é a sua visão de futuro? Você acha que isso vai se mudar? eu acredito que para os meus filhos, né, a gente está batalhando duro para que essa realidade mude, que meus filhos tenham os seus amigos com 60 anos, né, andando de bicicleta na praia. Tomara, né? Bom, Mário, a gente está chegando ao fim desse papo aqui, que foi formidável. A gente acabou abordando tantas coisas, né?
E aí eu queria que você deixasse uma rápida mensagem, assim, alguma coisa para dar mais visibilidade ao seu trabalho, ou você gostaria de falar para alguém que está nos ouvindo, que se sente fora do tempo, que é deslocado desse mundo, que ainda dá tempo, não sei, o que A você quiser ideia falar. o que a gente realmente acredita é que é possível. Esse mundo foi feito para todo mundo e a gente tem que tomar posse dele. Né? Nós Ninguém pode ficar para trás. ninguém pode ficar para trás, sabe? Nós precisamos dizer o que queremos, o que precisamos. O celular é ruim, então vamos nos organizar para dizer, olha, essa interface não é boa. Né? Porque senão as pessoas vamos continuar excluídos. E isso é muito ruim. Então, assim, se você está vendo, ouvindo, né, entre em contato com a gente. Né? Aí é @ensinar no digital lá no Instagram, né? ensinarnodigital@gmail.com. Manda um e-mail, manda um direct lá no Insta, fala com a gente. Que a Ótimo. gente está disposto para conversar, acolher, bater papo, né? Compartilhar algumas soluções que já foram experimentadas e é isso. Mário, foi um enorme prazer te ouvir. É muito bom poder falar sobre isso. É muito bom, né? A gente falar sobre esse podcast. Eu tento trazer assim as mais diferentes visões, porque é importante a gente não ficar só dentro do mesmo universo, né? Sim. E o Brasil é tão grande, tão diverso. Grande e diverso. Você trouxe uma leitura crítica assim e inspiradora ao mesmo tempo, né? Sobre o envelhecimento, os desafios do digital, todas essas questões de cidadania. E se você que nos ouviu aí se sentiu tocado de alguma maneira, compartilhe esse episódio com alguém que está precisando ouvir histórias como essa, se inspirar, ou quem sabe agir como o Mário resolveu agir, tomar uma atitude, ou precisando também aprender. Sempre há tempo, tá? Sempre há tempo de aprender, empreender e fazer a diferença para você ou para o mundo, para a sociedade. Né? Então, siga o trabalho do Mário, que ele já falou, @ensinar no digital, procure cursos, treinamentos, e que ele aí tem muito a oferecer e ele acredita muito nesse poder da maturidade ativa, diversa, tá bom? Muito obrigada. Eu queria agradecer, Mário, mais uma vez, e agradecer ao Clube Empreendedor Brasil por esse estúdio maravilhoso aqui no centro do Rio de Janeiro. E você curte, tá? A cada 15 dias tem um episódio novo aqui no 60 Pode Mais. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio.